Existe uma diferença profunda entre aqueles que apenas atravessam a vida reagindo a tudo e aqueles que parecem caminhar pelo mundo com uma presença impossível de ser quebrada. Essa diferença raramente nasce do talento. Não depende somente de sorte, de aparência, de inteligência ou de qualquer vantagem visível. Ela nasce em um instante específico, silencioso e muitas vezes doloroso. O instante em que uma pessoa olha para si mesma sem desculpas, sem enfeites, sem a necessidade de se proteger com histórias convenientes, e decide que não continuará sendo definida pela forma como foi tratada, pelas perdas que sofreu, pelas pessoas que a decepcionaram ou pelos padrões que a mantiveram menor do que poderia ser. Esse momento não é confortável. Ele não chega como uma vitória. Geralmente chega como uma ruptura. Chega quando a vida tira de você as certezas que pareciam sólidas. Chega quando planos se desfazem, quando relações revelam rachaduras, quando promessas perdem o peso, quando a imagem que você tinha de si mesmo já não consegue sustentar a realidade que está diante dos seus olhos. E, ainda assim, é justamente ali que começa uma forma mais verdadeira de poder. Não o poder barulhento, não o poder que precisa ser exibido, não o poder que busca aplauso, mas o poder interno de permanecer presente, observar, compreender e reconstruir. Os estoicos compreendiam que a vida não se curva aos nossos desejos. Eles sabiam que o mundo externo sempre carregará instabilidade, perda, injustiça, mudança e incerteza. Por isso, ensinavam que o único território verdadeiramente nosso é a mente, o modo como julgamos, interpretamos, respondemos e conduzimos a nós mesmos diante do que acontece. O obstáculo não é uma interrupção do caminho. O obstáculo é o próprio caminho. Aquilo que parece impedir o avanço pode se tornar exatamente a matéria que fortalece a caminhada, desde que a mente não se entregue ao desespero, à impulsividade ou ao ressentimento. A maioria das pessoas foge do colapso. Fogem da dor, da exposição, da incerteza, da vergonha, do silêncio que surge quando não há mais ninguém para culpar. Fogem porque o colapso revela. Ele mostra o que era frágil, o que era dependência, o que era ilusão, o que era apenas hábito repetido sem consciência. Mas aqueles que crescem de verdade não fogem imediatamente. Eles param, observam, respiraram por dentro, não para romantizar a dor, nem para fingir que a queda não machuca, mas para extrair dela a inteligência que ela carrega. Cada fracasso, cada traição, cada abandono, cada desprezo, cada expectativa quebrada é uma forma de dado. É uma informação sobre a vida, sobre os outros, principalmente, sobre você. A dor revela onde você entregou o controle demais. O desprezo revela onde você buscava validação demais. A traição revela onde sua confiança talvez tenha sido concedida sem clareza. A perda revela onde seu apego estava confundindo estabilidade com dependência. Nada disso precisa ser usado como sentença contra você. A mente disciplinada não olha para essas experiências para se humilhar. Ela olha para aprender. Ela pergunta: o que isso está tentando me mostrar? Que padrão se repetiu? Que sinal eu ignorei? Que limite eu não estabeleci? Que parte de mim reagiu por medo, por carência, por vaidade, por necessidade de aprovação? Essa mudança de perspectiva altera toda a arquitetura da vida. Quando você deixa de ver o desconforto apenas como punição e passa a vê-lo como revelação, algo dentro de você começa a se reorganizar. O sofrimento deixa de ser um lugar onde você se afunda e passa a ser um campo de estudo. A mente começa a notar detalhes antes invisíveis, suas reações automáticas, suas concessões silenciosas, sua tendência a explicar demais, a tolerar demais, a esperar demais de quem nunca demonstrou capacidade de corresponder. O que antes era confusão começa a virar clareza. O que antes parecia apenas ferida começa a se tornar mapa. Quando tudo o que você considerava seguro começa a cair, a primeira reação costuma ser tentar segurar os pedaços. Você tenta salvar a antiga imagem, recuperar a antiga dinâmica, convencer o mundo de que ainda está tudo sob controle. Mas existe uma força maior em permitir que o que é falso desabe. Nem toda queda é uma destruição injusta. Às vezes, é a remoção necessária de uma estrutura que já não sustentava a pessoa que você precisa se tornar. A vida, nesses momentos, faz uma limpeza brutal. Ela tira de cena as fantasias, as dependências, as ilusões, as pessoas que só permaneciam enquanto você era conveniente. E quando a poeira baixa, fica apenas aquilo que é real. É nesse terreno limpo, ainda duro, ainda silencioso, que a reconstrução começa. Não uma reconstrução apressada,
movida por vingança ou necessidade de provar algo, mas uma reconstrução deliberada, um redesenho interno. Você passa a observar a si mesmo com mais precisão. Passa a medir suas palavras, suas escolhas, seus vínculos, seus hábitos, seus impulsos. Passa a compreender que cada pequeno comportamento repetido se torna uma estrutura. Cada concessão forma uma linha. Cada silêncio que você engoliu quando deveria impor limite construiu uma versão de você que talvez tenha sobrevivido, mas não floresceu. E agora essa versão precisa ser examinada com honestidade. O antigo eu, aquele moldado pela necessidade de agradar, evitar conflito, ser compreendido, ser aceito, ser visto como bom, talvez tenha cumprido uma função em determinado momento. Talvez ele tenha ajudado você a atravessar ambientes difíceis. Talvez tenha sido uma forma de proteção. Mas o que protege em uma fase pode aprisionar em outra. Aquilo que um dia serviu como andaime não pode ser confundido com a estrutura final. O andaime ajuda a construir, mas não pode continuar ocupando o lugar da casa. O antigo não precisa ser odiado. Ele precisa ser superado. Essa superação começa quando você percebe que a aprovação dos outros é uma base instável demais para sustentar a própria identidade. Quem vive para ser aceito se torna refém do humor alheio. Quem molda suas palavras para não incomodar ninguém perde, pouco a pouco, a própria nitidez. Quem evita todo confronto também evita muitas vezes a própria verdade. Os estoicos ensinam que a virtude não depende do aplauso externo. A força real é cultivada internamente, pela escolha consciente, pela razão, pela coerência entre o que você acredita e o modo como age. Ser respeitado é consequência. Ser aprovado não pode ser o centro. Para reconstruir, é preciso interromper os padrões que mantinham você preso. Isso não acontece em um gesto dramático. A mudança mais profunda raramente anuncia a si mesma. Ela aparece em pequenas recusas. Você deixa de explicar demais. Deixa de pedir permissão emocional para existir. Deixa de responder imediatamente a toda provocação. Deixa de se colocar em situações onde sua energia é drenada sem retorno. Deixa de sustentar relações apenas porque elas pertencem à versão antiga da sua vida. Cada interrupção consciente remove um tijolo da estrutura anterior. Cada ação alinhada com clareza coloca um tijolo na nova estrutura. Essa nova estrutura exige limites. Limites não são crueldade. Não são arrogância. Não são frieza. Limites são a forma como a mente preserva a direção. Uma pessoa sem limites é governada pelas urgências dos outros. Sua atenção se torna pública, seu tempo se torna negociável, sua paz se torna vulnerável a qualquer pessoa que saiba pressionar os pontos certos. Reconstruir-se é recuperar a posse da própria atenção. É perceber que nem tudo merece resposta, nem tudo merece explicação, nem tudo merece acesso, nem todo chamado precisa ser atendido, nem toda expectativa externa tem autoridade sobre a sua conduta. Quando você começa a agir assim, algo muda na forma como o mundo percebe você. Não porque você está tentando manipular impressões, mas porque a coerência comunica por si mesma. Sua postura muda. Seu ritmo muda. Sua fala se torna mais medida. Seu silêncio passa a carregar peso. Você não precisa declarar que mudou. A mudança se torna visível na maneira como você deixa de participar das mesmas dinâmicas. Pessoas acostumadas com sua disponibilidade ilimitada estranham. Pessoas acostumadas com suas explicações buscam brechas. Pessoas acostumadas com sua previsibilidade tentam provocar antigas respostas. E é exatamente nesse ponto que sua nova disciplina é testada. A presença verdadeira não nasce do controle sobre os outros. Nasce do controle sobre a própria reação. Quando alguém tenta provocar e você não se move por impulso, você conserva a energia. Quando alguém tenta extrair uma justificativa e você escolhe a brevidade, você preserva a autoridade. Quando alguém tenta te arrastar para o caos emocional e você permanece centrado, você demonstra uma força que não precisa ser explicada. A mente treinada compreende que cada reação tem custo. Responder a tudo é se dissipar. Explicar tudo é se reduzir. Defender-se de cada opinião é entregar a direção da sua energia a quem talvez nem mereça sua atenção. O silêncio, nesse processo, torna-se um instrumento essencial. Muitos confundem silêncio com passividade, ausência ou fraqueza. Mas o silêncio disciplinado é uma das formas mais altas de poder. Em um mundo saturado de ruído, opiniões, urgências, notificações, exigências e disputas de atenção, o silêncio cria um espaço onde a mente volta a enxergar. Ele não é fuga. É um campo de observação.
É onde você percebe padrões que o barulho escondia. A hesitação nas palavras dos outros. A repetição de certos comportamentos. A forma como alguém reage quando não recebe acesso imediato a você. A diferença entre quem respeita seus limites e quem apenas gostava da sua falta deles. O silêncio também revela você para si mesmo. Quando as vozes externas diminuem, surgem as vozes internas que você talvez evitasse. O medo de desagradar. A ansiedade de ser mal interpretado. A necessidade de preencher pausas. O impulso de provar valor. A vontade de reagir apenas para aliviar a tensão do momento. Tudo isso aparece com mais clareza quando você deixa de fugir para o ruído. E ao observar essas forças sem obedecê-las imediatamente, você começa a recuperar comando. Esse é um dos exercícios mais estoicos, perceber o impulso sem se tornar escravo dele. A mente que se cala antes de agir ganha tempo para julgar. E esse intervalo muda tudo. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço onde a liberdade pode ser exercida. A pessoa reativa não habita esse espaço. Ela é empurrada pelo impulso. A pessoa disciplinada entra nesse espaço e escolhe. Escolhe se a situação merece resposta. Escolhe o tom. Escolhe o momento. Escolhe se a ação serve ao princípio ou apenas ao orgulho ferido. Essa pausa, pequena por fora, imensa por dentro, é o lugar onde a antiga identidade perde força e a nova identidade assume o comando. O silêncio ainda possui valor estratégico. Pessoas previsíveis podem ser manipuladas com facilidade. Se todos sabem exatamente o que te ofende, o que te seduz, o que te faz correr, o que te faz implorar, o que te faz justificar, então sabem também como controlar sua energia. Mas quando sua presença se torna mais medida, quando você não entrega todas as suas intenções, quando não reage a cada tentativa de provocação, os outros precisam observar com mais cuidado. Você deixa de ser completamente decifrável. E essa imprevisibilidade, quando nasce da disciplina e não da confusão, gera respeito. Mistério, aqui, não significa fingir ser alguém inacessível. Não significa criar personagem. Não significa agir com frieza artificial. Mistério significa não se desperdiçar. Significa preservar partes da sua vida, da sua intenção e da sua energia para aquilo que realmente importa. Significa não transformar cada pensamento em discurso, cada emoção em anúncio, cada plano em exposição pública. Quem fala demais frequentemente dilui a própria força. Quem revela tudo entrega ferramentas a pessoas que talvez não tenham maturidade para lidar com elas. A presença disciplinada entende que palavras são recursos, e recursos devem ser usados com precisão. A fala, quando nasce da observação, carrega peso. A mesma frase dita por uma mente dispersa e por uma mente centrada não produz o mesmo efeito. O mundo percebe quando alguém fala para preencher vazio e quando alguém fala porque escolheu falar. O tom muda. O tempo muda. A expressão muda. A palavra deixa de ser ruído e passa a ser extensão da intenção. Os estoicos valorizavam a clareza, a contenção e a razão. A fala deve servir à verdade, não à ansiedade. Deve conduzir ação, não apenas descarregar emoção. Deve expressar alinhamento, não buscar validação. Mas para chegar a esse ponto, você precisa transformar o passado em inteligência. O passado não deve ser um templo de culpa, nem um museu de nostalgia, nem uma prisão onde você visita todos os dias as mesmas feridas. O passado é um arquivo. Cada experiência está ali como registro. Algumas páginas doem, algumas envergonham, algumas ainda provocam raiva, mas todas contêm informação. A pergunta não é apenas, por que isso aconteceu comigo? A pergunta mais útil é, o que isso revela sobre meus padrões, minhas escolhas, minhas vulnerabilidades e minha forma de interpretar o mundo? Quando você olha para o passado como vítima permanente, a memória se torna peso. Quando olha como estrategista, a memória se torna instrumento. A traição deixa de ser apenas prova de crueldade alheia e passa a revelar onde sinais foram ignorados, onde limites eram frágeis, onde a necessidade de acreditar superou a observação. O fracasso deixa de ser apenas humilhação e passa a revelar falhas de preparação, excesso de confiança, falta de constância ou desalinhamento entre desejo e disciplina. O abandono deixa de ser apenas ferida e passa a mostrar onde sua estabilidade talvez estivesse apoiada demais em presenças externas. Isso não significa culpar-se por tudo. Existe uma diferença entre responsabilidade e autoacusação. A autoacusação paralisa. A responsabilidade devolve poder. Você não controla a conduta dos outros, mas pode estudar seus próprios critérios.
Não controla quem escolhe mentir, mas pode fortalecer discernimento. Não controla cada queda, mas pode melhorar a forma como cai, levanta e aprende. A mente estoica não desperdiça energia exigindo que o passado seja diferente. Ela usa o passado como matéria para agir melhor agora. Cada memória difícil pode ser examinada como um documento. O que eu senti? O que eu ignorei? Em que momento meu corpo percebeu antes da minha mente admitir? Que justificativa eu criei para não tomar uma decisão? Que medo me impediu de impor limite? Que recompensa emocional me manteve preso a uma situação que me diminuía? Essas perguntas não são confortáveis, mas constroem lucidez. E lucidez é uma forma de liberdade. Quando você entende a mecânica de uma antiga queda, reduz a chance de repeti-la sem consciência. Com o tempo, padrões começam a aparecer. Talvez você perceba que tolerava desrespeito quando tinha medo de perder vínculo. Talvez perceba que trabalhava além do necessário para provar valor a pessoas que nunca reconheceriam. Talvez perceba que confundia intensidade com profundidade, presença constante com lealdade, familiaridade com segurança. Talvez perceba que sua raiva muitas vezes encobria tristeza, e sua indiferença aparente escondia uma necessidade profunda de ser visto. Essas percepções são desconfortáveis, mas também são preciosas. Elas transformam o invisível em visível. E aquilo que se torna visível pode ser trabalhado. A análise do passado fortalece a presença no presente. Quando você conhece seus gatilhos, não se entrega a eles tão facilmente. Quando sabe onde costuma ceder, prepara limites antes da pressão chegar. Quando entende quais ambientes drenam sua clareza, seleciona melhor onde permanecer. Quando reconhece o tipo de pessoa que acessa suas vulnerabilidades, observa antes de confiar. Isso não torna você paranoico. Torna você atento. Existe uma diferença enorme entre fechar-se por medo e selecionar por sabedoria. A reconstrução não pede que você odeie o mundo. Pede que pare de atravessá-lo desarmado. Energia é um recurso finito. Essa verdade parece simples, mas poucas pessoas vivem como se a compreendessem. Cada conversa, cada preocupação, cada obrigação assumida sem intenção, cada tentativa de agradar, cada exposição desnecessária, cada relação mantida por culpa, cada hábito automático consome algo. Pequenos vazamentos diários parecem inofensivos, mas ao longo do tempo reduzem clareza, foco, coragem e presença. Uma pessoa drenada não decide bem. Uma mente exausta volta a padrões antigos. Um espírito disperso busca conforto imediato, não alinhamento profundo. Por isso, reconstruir exige cortar vazamentos. Não de forma impulsiva, não com agressividade, não para punir ninguém, mas com precisão. Você começa a perguntar: isso me fortalece ou me fragmenta? Essa relação me aproxima de uma versão mais clara de mim ou apenas mantém viva uma identidade antiga? Esse hábito amplia minha consciência ou adormece minha dor temporariamente? Essa conversa precisa acontecer ou é apenas repetição de ruído? Essa obrigação é responsabilidade real ou medo disfarçado de gentileza? Essas perguntas reorganizam sua vida. Algumas pessoas drenam energia porque exigem acesso constante, mas oferecem pouca reciprocidade. Outras drenam porque se alimentam de conflito, confusão ou dependência. Algumas não fazem isso por maldade consciente, simplesmente vivem de forma desalinhada com a direção que você está construindo. Ainda assim, o efeito importa. A mente disciplinada não avalia apenas intenção, avalia consequência. Se determinado vínculo constantemente reduz sua clareza, enfraquece sua disciplina, desperta suas piores reações e te afasta do que você diz valorizar, então ele precisa ser reposicionado. Talvez com distância, talvez com limite, talvez com encerramento. Isso vale também para hábitos internos. Nem todo dreno vem de fora. Ruminação é dreno. Imaginar discussões que nunca aconteceram é dreno. Reviver humilhações para alimentar ressentimento é dreno. Verificar compulsivamente a reação dos outros é dreno. Consumir conteúdo que aumenta a comparação, ansiedade ou raiva é dreno. Tentar controlar interpretações alheias é dreno. Cada uma dessas práticas parece pequena no momento, mas todas retiram energia da construção. E sem energia, intenção vira discurso. A disciplina da atenção é uma das formas mais importantes de autogoverno. Aquilo que recebe sua atenção recebe sua vida em pequenas parcelas. Se sua atenção vive presa ao que te fere, ao que te distrai, ao que te provoca, ao que te valida superficialmente, sua vida será moldada por essas forças. Se sua atenção é direcionada ao que fortalece julgamento,
habilidade, serenidade, saúde, trabalho, estudo, silêncio e presença, então sua vida começa a assumir outra forma. Não por mágica, mas por acumulação. O que você observa repetidamente molda o que você se torna. Cortar drenos não significa viver sem afeto. Não significa abandonar toda relação difícil. Não significa transformar crescimento em isolamento arrogante. Significa selecionar com consciência. Há pessoas que desafiam você de forma útil. Há relações que exigem esforço, mas produzem maturidade. Há responsabilidades que consomem energia, mas expressam valores. A questão não é buscar conforto permanente. A questão é distinguir o que fortalece de verdade daquilo que apenas explora sua disponibilidade. A reconstrução não é feita de fuga, é feita de discernimento. Quando a energia é preservada, a presença se intensifica. Você escuta melhor, decide melhor, observa melhor. Suas ações ficam menos reativas. Sua fala fica mais limpa. Seu corpo transmite menos urgência. Você para de correr atrás de cada sinal de aprovação. Passa a agir a partir de uma base interna mais firme. Isso muda a qualidade das interações. Pessoas sentem quando alguém não está desesperado para ser escolhido, entendido ou validado. Essa ausência de desespero comunica poder. Não porque você se considera superior, mas porque não está mais negociando sua estabilidade em cada encontro. Essa presença, quando amadurece, torna-se influência. Influência não no sentido barato de controlar pessoas, mas no sentido profundo de alterar o ambiente pela qualidade da própria postura. Uma pessoa centrada muda a temperatura de uma conversa. Uma pessoa que não reage ao caos com caos cria um ponto de referência. Uma pessoa que age com consistência força os outros a ajustarem expectativas. A autoridade mais estável nasce da repetição silenciosa de alinhamento. Você faz o que disse que faria. Você não promete mais do que pode cumprir. Você não se vende por aceitação momentânea. Você não se entrega ao antigo padrão apenas porque alguém pressionou. A reconstrução externa começa a partir dessa coerência interna. A mente define princípios, o corpo passa a expressá-los. A postura muda porque a intenção mudou. O olhar muda porque a dependência diminuiu. O ritmo muda porque a pressa de provar algo perdeu força. O modo como você entra nos espaços, como escuta, como responde, como encerra uma conversa, como escolhe estar presente ou se retirar, tudo isso se torna linguagem. Não é necessário anunciar transformação quando a conduta a revela. Como ensinam os estoicos, o caráter se mostra em ação. A virtude não precisa de propaganda. Ainda assim, essa fase exige vigilância. O antigo não desaparece simplesmente porque você decidiu mudar. Ele retorna em momentos de cansaço, solidão, medo e provocação. Retorna quando alguém usa as palavras certas para despertar culpa. Retorna quando você sente vontade de provar que não é fraco. Retorna quando o silêncio parece pesado demais. Retorna quando a vida oferece uma oportunidade rápida de conforto em troca de um retrocesso profundo. Por isso, a reconstrução não é um evento. É uma prática diária. A cada dia, você precisa observar onde sua energia foi. O que te tirou do centro? O que te fez reagir além do necessário? Onde você buscou validação? Onde evitou uma verdade para preservar uma aparência? Onde agiu com princípio? Onde caiu no automático? Essa revisão não deve ser cruel. Deve ser precisa. Os estoicos praticavam o exame interior porque sabiam que a mente sem revisão se desvia. Ninguém mantém clareza por acaso. A clareza é cultivada. Essa prática de revisão cria uma espécie de inteligência acumulada. Cada dia observado ensina. Cada erro estudado reduz repetição. Cada reação percebida amplia a liberdade. Cada limite respeitado fortalece a identidade nova. E aos poucos, aquilo que antes exigia enorme esforço começa a se tornar natureza. Você já não precisa lutar tanto para não responder a provocações pequenas. Já não sente a mesma urgência de explicar sua ausência. Já não confunde rejeição com destruição. Já não trata toda perda como prova de incapacidade. A mente, treinada pela repetição, começa a viver a filosofia, não apenas admirá-la. O crescimento verdadeiro é direção, não destino. Essa frase precisa ser compreendida profundamente. Muitas pessoas imaginam que um dia chegarão a um ponto final onde não sentirão mais medo, não terão dúvidas, não serão feridas, não cairão em antigos padrões. Esse ponto não existe. A vida continuará testando. Pessoas continuarão revelando lados inesperados. Planos continuarão falhando.
Emoções continuarão surgindo. A diferença é que uma mente treinada não interpreta cada turbulência como fim. Ela interpreta como material, como oportunidade de aplicar o que foi praticado. Cada obstáculo pode reforçar a estrutura ou revelar onde ela ainda é frágil. Uma crítica revela quanto o ego ainda exige proteção. Uma perda revela quanto o apego ainda governa. Uma demora revela quanto controle você ainda quer impor ao mundo. Uma provocação revela quanto o impulso ainda comanda suas respostas. Uma vitória revela se você consegue manter humildade e disciplina quando tudo parece funcionar. Assim, tanto a dificuldade quanto o sucesso tornam-se testes. Ambos podem fortalecer ou corromper, dependendo da atenção com que são vividos. A evolução contínua exige equilíbrio entre ação e reflexão. Refletir sem agir vira ilusão sofisticada. Agir sem refletir vira repetição cega. A mente precisa observar, extrair sentido e aplicar. Não basta compreender que determinada relação drena você, é preciso mudar a forma de participação. Não basta perceber que você explica demais, é preciso praticar a resposta breve. Não basta identificar que a solidão te empurra para escolhas ruins, é preciso criar estrutura para atravessar a solidão sem negociar princípios. Insight sem comportamento é apenas pensamento bonito. Reconstrução exige prática concreta. Essa prática concreta aparece em detalhes. Dormir quando o corpo precisa em vez de alimentar causa até tarde. Trabalhar com foco em vez de buscar distração a cada desconforto. Treinar o corpo para lembrar que disciplina não é apenas ideia. Ler, estudar, meditar, caminhar, escrever, organizar, silenciar. Responder depois, não no calor. Dizer não sem discurso longo. Pedir desculpas quando necessário, mas não por existir. Recomeçar o dia depois de falhar sem transformar uma queda em identidade. Tudo isso parece simples. Mas o simples, repetido com seriedade, constrói o inabalável. E existe uma forma particular de liberdade que surge desse processo. A liberdade de não ser definido pelo olhar dos outros. A liberdade de não precisar vencer toda discussão. A liberdade de perder algo sem perder a si mesmo. A liberdade de ser mal interpretado sem correr para corrigir cada percepção. A liberdade de caminhar sem testemunhas, sem aplauso, sem garantia, mas com alinhamento. Essa liberdade não é euforia. Ela é mais silenciosa. É a sensação de habitar a própria vida com menos dispersão. De saber que mesmo quando o mundo se move, existe dentro de você um centro que pode ser treinado. Essa liberdade também muda a relação com a vingança. A mente ferida muitas vezes deseja provar, humilhar, mostrar, devolver. Mas a vingança mais profunda não é destruir quem te feriu. É deixar de ser governado pela ferida. É crescer de uma forma que o acontecimento não consiga mais definir seus limites. É transformar a energia que iria para ressentimento em disciplina. É fazer do desprezo recebido um lembrete de valor próprio, não uma sentença. É fazer da traição uma escola de discernimento, não uma prisão de amargura. É fazer do colapso o início de uma presença que não teria surgido sem ele. Isso não significa agradecer ingenuamente pela dor. Significa não desperdiçá-la. O que aconteceu pode ter sido injusto, duro, cruel ou inesperado. Mas depois que acontece, a pergunta decisiva é: o que minha mente fará com isso? Ela repetirá a cena até consumir toda a força. Usará a lembrança para justificar estagnação. Transformará a ferida em identidade. Ou observará, aprenderá, reorganizará e seguirá com mais precisão. O poder está nessa escolha. Não na escolha de sentir ou não sentir, porque sentimentos surgem, mas na escolha de ser conduzido por eles ou educado por eles. A presença reconstruída não é ausência de emoção. Pelo contrário, ela permite sentir com mais honestidade, porque já não precisa transformar cada emoção em reação imediata. Você pode sentir tristeza sem se destruir, raiva sem agir de modo baixo, medo sem obedecê-lo, saudade sem voltar para o que te adoeceu, desejo sem perder discernimento. Essa é uma forma elevada de domínio, não suprimir a vida interna, mas governá-la. O estoico não é pedra. Ele é alguém que se recusa a entregar sua razão ao primeiro vento emocional que passa. Ao longo desse caminho, sua relação com as pessoas também se torna mais clara. Você passa a diferenciar companhia de alinhamento, afeto de dependência, intimidade de acesso ilimitado, bondade de autoabandono. Passa a perceber que algumas pessoas só reconhecem sua mudança quando perdem privilégios sobre você. Outras, mais raras, respeitam a versão mais clara que você está construindo.
Essas devem ser valorizadas. O crescimento não elimina a necessidade de vínculo, ele purifica a forma de se vincular. Você deixa de se aproximar por carência e passa a escolher por princípio, respeito, reciprocidade e direção. Com isso, a solidão muda de significado. Antes, talvez ela parecesse rejeição, vazio ou prova de insuficiência. Agora, pode se tornar oficina. Um espaço onde a mente se recompõe, onde a energia volta, onde a observação se aprofunda, onde a identidade nova ganha raízes. Quem não suporta nenhum momento de solidão acaba aceitando qualquer ruído. Quem aprende a habitar o silêncio escolhe melhor o que permite entrar. A solidão disciplinada não endurece necessariamente o coração. Ela organiza a percepção. E uma percepção organizada ama melhor, trabalha melhor, escolhe melhor e se preserva melhor. A cada nova etapa, lembre-se de que o mundo não precisa entender imediatamente sua reconstrução. Muitas mudanças internas são invisíveis no início. Você pode estar travando batalhas profundas sem que ninguém perceba. Pode estar deixando de repetir padrões que os outros sequer sabiam que existiam. Pode estar escolhendo silêncio onde antes buscaria explicação. Pode estar saindo de dependências emocionais que pareciam normais. Pode estar aprendendo a respeitar seu tempo, seu corpo, sua mente e sua direção. Nada disso precisa de plateia para ser real. O perigo surge quando você tenta transformar mudança em espetáculo. Quando quer que todos notem. Quando busca reconhecimento rápido. Quando usa o crescimento como nova forma de validação. A mente precisa vigiar essa armadilha. O objetivo não é parecer forte. É tornar-se coerente. Não é construir uma imagem impressionante. É construir uma base que sustente suas escolhas quando ninguém estiver observando. A força que depende de reconhecimento ainda é frágil. A força que existe no silêncio começa a ser confiável. A consistência é a linguagem mais convincente da reconstrução. Um dia de disciplina pode impressionar. Meses de disciplina transformam. Anos de disciplina constroem presença. Cada vez que você retorna ao princípio depois de uma queda, prova a si mesmo que não é definido pelo erro. Cada vez que escolhe ação deliberada em vez de reação automática, enfraquece a identidade antiga. Cada vez que preserva energia para o essencial, fortalece a direção. Não há gesto único que faça tudo. Há acumulação, a repetição, a refinamento. E quando essa repetição amadurece, a vida começa a responder de outra forma. Não porque tudo se torna fácil, mas porque você se torna menos disponível para o caos desnecessário, menos vulnerável a manipulações simples, menos dependente de validação instável, mais capaz de suportar desconforto sem trair a si mesmo, mais atento aos sinais, mais seletivo com sua palavra, mais cuidadoso com sua energia, mais firme diante da perda, mais calmo diante da incerteza. Essa é a vitória silenciosa que poucos veem, mas que muda tudo. A mente alinhada compreende que nenhuma traição, nenhum fracasso, nenhuma perda e nenhuma pressão externa tem autoridade final para determinar o que você pode construir. Elas podem influenciar o caminho, podem ferir, atrasar, revelar, desafiar, mas não precisam definir. O limite real começa onde sua atenção deixa de ser disciplinada. O colapso externo é poderoso, mas a capitulação interna é mais perigosa. Se a mente permanece capaz de observar, aprender e agir, ainda existe caminho. E se ainda existe caminho, existe reconstrução. Por isso, não despreze os momentos em que você se sente reduzido ao essencial. Quando tudo parece ter sido retirado, talvez você esteja finalmente diante do material mais verdadeiro. Sem performances, sem papéis antigos, sem a obrigação de sustentar uma imagem. Apenas você, sua mente, suas escolhas e a realidade. Esse encontro pode assustar, mas também pode libertar. Por quê? Quando você para de se esconder de si mesmo, começa a construir sobre verdade. E o que é construído sobre verdade resiste melhor do que aquilo que era sustentado por aparência. Marco Aurélio escreveu que aquilo que impede a ação impulsiona a ação. Aquilo que está no caminho torna-se o caminho. Essa ideia não é apenas uma frase bela. É uma disciplina de vida. A dificuldade que interrompe seus planos pode ensinar a planejar melhor. A perda que remove uma ilusão pode abrir espaço para discernimento. A rejeição que machuca pode libertar você da dependência de aprovação. A traição que destrói confiança ingênua pode construir uma confiança mais madura, mais seletiva, mais consciente. O obstáculo se torna caminho quando a mente se recusa a desperdiçar a lição.
Epicteto ensinava que primeiro devemos dizer a nós mesmos quem desejamos ser, e depois fazer o que precisa ser feito. Essa ordem é crucial. Não basta desejar uma versão mais forte. É preciso obedecer às exigências dessa versão. Se você diz que quer paz, precisa abandonar hábitos que alimentam caos. Se diz que quer clareza, precisa reduzir ruído. Se diz que quer respeito, precisa parar de negociar limites por medo. Se diz que quer presença, precisa praticar atenção. A identidade não é construída por intenção isolada. Ela é confirmada por ação repetida. Sêneca lembrava que as dificuldades fortalecem a mente como o trabalho fortalece o corpo. Nenhum músculo cresce apenas pela ideia de esforço. Ele cresce por resistência aplicada, descanso adequado e repetição. A mente funciona de maneira semelhante. Ela se fortalece ao enfrentar desconforto com atenção, ao atravessar perdas sem perder princípio, ao lidar com provocação sem se degradar, ao suportar silêncio sem correr para distração. Cada dificuldade corretamente trabalhada amplia a capacidade. Cada desafio observado se torna treinamento. A reconstrução, portanto, não pede que você se torne invulnerável. Ela pede que você se torne treinável, capaz de aprender com o que acontece, capaz de se corrigir sem se destruir, capaz de sentir sem se submeter, capaz de amar sem se abandonar, capaz de confiar sem desligar a observação, capaz de agir sem depender de garantia, capaz de avançar sem precisar que todos compreendam seu avanço. Isso é maturidade estratégica. Isso é presença. Existe também uma disciplina menos visível, porém decisiva, que acompanha toda a reconstrução, a disciplina de não voltar a negociar com aquilo que já mostrou seu preço. Muitas pessoas caem não porque não compreenderam a lição, mas porque, depois de algum tempo, começam a suavizar a memória. A dor diminui, a saudade aumenta, o desconforto da mudança pesa, e aquilo que antes parecia claramente destrutivo começa a parecer tolerável outra vez. A mente, quando não é vigiada, romantiza a prisão depois que passa algum tempo longe das grades. Ela esquece o custo da repetição e se apega a pequenas lembranças que parecem justificar o retorno. Por isso, a reconstrução exige memória disciplinada. Não uma memória ressentida, presa à ofensa, mas uma memória honesta. Você precisa lembrar por que saiu, por que mudou, por que decidiu parar de reagir daquela forma, por que aquele ambiente enfraquecia sua presença, por que aquela relação fazia você abandonar seus próprios limites, por que aquele hábito parecia aliviar no momento, mas cobrava caro depois. A mente madura não usa o passado para alimentar rancor, usa para manter clareza. Ela não volta ao fogo apenas porque a queimadura cicatrizou. Ela aprende a respeitar o que a experiência já demonstrou. Essa honestidade interna é especialmente importante quando ninguém está pressionando você. Muitas pessoas conseguem ser firmes durante uma crise, mas se perdem na fase silenciosa depois dela. Quando o conflito termina, quando a adrenalina baixa, quando o mundo segue em frente, surge a tentação de relaxar a guarda. E é nesse período que a identidade antiga tenta recuperar espaço. Ela não retorna necessariamente com grandes decisões. Retorna em pequenas permissões. Uma mensagem respondida por impulso. Uma desculpa aceita sem mudança real. Um hábito retomado porque parecia inofensivo. Uma conversa que você sabia que iria drenar, mas aceitou por culpa. A reconstrução se protege nos detalhes. Também é necessário compreender que paz não é ausência de tensão. Paz verdadeira é a capacidade de permanecer alinhado mesmo quando há tensão. Muitas pessoas confundem paz com a eliminação de todo desconforto, e por isso fazem escolhas ruins em nome de alívio imediato. Pedem desculpas quando não erraram apenas para encerrar o clima pesado. Aceitam condições que ferem seus princípios apenas para evitar discussão. Retornam a ambientes antigos porque a solidão parece mais difícil do que a repetição do sofrimento conhecido. Mas esse tipo de paz é apenas anestesia. A paz estoica é mais exigente. Ela nasce da coerência, não da fuga. Coerência, por sua vez, custa algo. Custa a perda de certas aprovações. Custa a desaprovação de quem se beneficiava da sua confusão. Custa o desconforto de ser visto como diferente. Custa a coragem de tolerar mal-entendidos sem correr para se defender. Custa a disciplina de manter limites mesmo quando o coração pede exceção. Mas o preço da incoerência é maior. A incoerência cobra em ansiedade, ressentimento, exaustão, perda de respeito próprio e repetição de ciclos que você já conhece. Crescer é escolher qual preço você está disposto a pagar.
O preço da disciplina ou o preço da repetição. A mente reconstruída aprende a escolher o preço certo. Ela entende que todo caminho cobra algo. Falar cobra. Calar cobra. Ficar cobra. Partir cobra. Confiar cobra. Desconfiar cobra. Amar cobra. Se proteger cobra. A diferença está em escolher o custo que preserva sua integridade. O que destrói a pessoa não é apenas sofrer, mas sofrer por aquilo que a afasta de si mesma. Quando você aceita desconforto em nome de alinhamento, esse desconforto fortalece. Quando aceita desconforto para continuar traindo seus princípios, ele enfraquece. A sabedoria está em distinguir um do outro. Essa distinção se torna mais clara quando você observa os frutos. Toda escolha produz frutos. Algumas produzem alívio imediato e confusão posterior. Outras produzem desconforto imediato e estabilidade futura. A disciplina frequentemente pertence ao segundo grupo. Dizer não pode doer agora e salvar meses de desgaste. Silenciar pode ser difícil agora e preservar a autoridade depois. Encerrar um ciclo pode parecer perda agora e abrir espaço para uma vida mais íntegra depois. A mente treinada não avalia apenas o prazer do instante. Ela considera a consequência. Ela pergunta: quem serei se repetir isso? Que tipo de estrutura esse comportamento constrói? Essa escolha fortalece ou enfraquece a pessoa que decidi me tornar. Há uma grandeza silenciosa em viver guiado por essas perguntas. Elas impedem que a vida seja conduzida por impulso. Elas transformam cada situação comum em campo de prática. Uma conversa difícil se torna prática de paciência. Uma crítica se torna prática de humildade e discernimento. Uma tentação se torna prática de autocontrole. Uma perda se torna prática de desapego. Um atraso se torna prática de serenidade. Uma vitória se torna prática de sobriedade. Nada é pequeno demais para treinar a mente. O caráter é construído no cotidiano, não apenas nos grandes momentos. Quando você entende isso, deixa de esperar por uma grande virada. A transformação passa a estar disponível agora. No modo como você segura o telefone e decide não responder por ansiedade. No modo como respira antes de falar. No modo como organiza seu espaço para reduzir ruído. No modo como escolhe dormir em vez de se destruir em pensamentos repetitivos. No modo como retorna ao trabalho mesmo sem motivação. No modo como admite um erro sem transformar isso em colapso. No modo como deixa alguém pensar o que quiser sem se abandonar para corrigir a narrativa. Essa é a soberania possível. Não a soberania de controlar o mundo, mas a soberania de governar o próprio comportamento dentro do mundo. Os estoicos sabiam que essa era a liberdade mais realista e mais profunda. Tudo o que depende de circunstância pode ser tirado. Reputação pode oscilar. Relações podem mudar. Recursos podem diminuir. Planos podem falhar. O corpo pode cansar. O ambiente pode se tornar hostil. Mas a capacidade de julgar, escolher, suportar, aprender e agir com dignidade continua sendo o último território. E quem protege esse território nunca está completamente derrotado. Mesmo quando você falhar, e você falhará, a prática continua. Não use uma queda como desculpa para abandonar o caminho. A identidade antiga gosta de transformar um erro em permissão para voltar ao ciclo inteiro. A mente disciplinada faz o oposto. Ela isola o erro, estuda, corrige e retorna. Uma resposta impulsiva não exige uma semana de autoabandono. Uma recaída emocional não precisa anular meses de construção. Um dia ruim não precisa virar uma narrativa de fracasso. O retorno rápido ao princípio é uma das marcas mais importantes da força. Não é nunca cair. É não fazer morada na queda. Aprender a retornar também suaviza a crueldade interna. Muitas pessoas tentam crescer odiando a própria fraqueza. Isso cria tensão, não sabedoria. A disciplina verdadeira pode ser firme sem ser destrutiva. Você pode exigir mais de si sem se tratar como inimigo. Pode reconhecer falhas sem se humilhar. Pode estabelecer padrões altos sem negar sua humanidade. A mente que se corrige com precisão avança mais do que a mente que se agride. Autodomínio não é guerra permanente contra si mesmo. É governo lúcido das próprias forças. E, por fim, existe a dimensão do tempo. Nada sólido nasce apressado. A pressa frequentemente denuncia insegurança. Quem precisa provar mudança imediatamente ainda está preso ao olhar externo. Quem está realmente construindo aceita o ritmo do processo. Raízes não fazem barulho. Estruturas profundas não se formam em espetáculo. O tempo, quando usado com intenção, torna-se aliado. Cada semana de prática coloca peso na nova identidade.
Cada mês de coerência reduz a força do padrão antigo. Cada ano de atenção transforma aquilo que antes era esforço em presença natural. Então, quando sentir que a mudança está lenta, lembre-se, o invisível também está trabalhando. A paciência que você pratica hoje aparecerá em uma crise futura. O silêncio que você sustenta hoje dará força à sua palavra amanhã. O limite que você mantém hoje ensinará a sua mente a confiar em você. A energia que você preserva hoje será usada para construir algo que antes parecia impossível. Nenhuma escolha alinhada é desperdiçada. Ela pode não produzir reconhecimento imediato, mas deposita força na estrutura interna. E uma estrutura interna forte muda tudo que ela toca. Agora pense no lugar em que você está neste momento. Talvez exista algo que desabou recentemente. Talvez uma parte de você ainda esteja tentando entender por que certas coisas aconteceram. Talvez existam padrões antigos tentando chamar você de volta. Talvez haja pessoas que ainda esperam a versão que aceitava tudo, explicava tudo, perdoava tudo sem mudança real, retornava sempre que era provocada da forma certa. Mas você não é obrigado a continuar sendo legível para os mesmos mecanismos. Você pode escolher um novo ritmo, uma nova resposta, uma nova arquitetura. Comece pelo que está sob seu controle hoje. Sua próxima palavra, seu próximo silêncio, a forma como você usa a próxima hora, o ambiente que permite entrar na sua mente, a conversa que decide encerrar, o hábito que decide interromper, o pensamento que decide não alimentar, a ação pequena que confirma uma identidade maior. A reconstrução não espera por condições perfeitas. Ela começa no gesto mais próximo. Começa quando você decide que sua energia não será mais entregue automaticamente. Começa quando você escolhe observar antes de reagir. Começa quando você para de chamar de destino aquilo que era padrão repetido. Com o tempo, esses gestos se acumulam. A pessoa que você era ainda fará parte da sua história, mas não precisará comandar o seu futuro. As perdas continuarão existindo, mas deixarão de ser centro. As dores continuarão ensinando, mas não precisarão governar. As pessoas que te subestimaram podem permanecer com a opinião delas. Isso não precisa mais ser sua prisão. O mundo pode continuar incerto, sua resposta pode se tornar mais clara. A vida pode continuar difícil, sua mente pode se tornar mais preparada. Essa é a essência da força silenciosa. Não é a ausência de queda, é a capacidade de transformar queda em fundamento. Não é a ausência de dor, é a capacidade de converter dor em discernimento. Não é a ausência de medo, é a capacidade de agir com princípio mesmo enquanto o medo existe. Não é necessidade de reconhecimento, é a decisão de construir algo sólido mesmo quando ninguém está aplaudindo. A versão mais forte de você não surge em um único momento de inspiração. Ela é construída em escolhas repetidas, discretas e deliberadas. E talvez esse seja o ponto mais importante. Você não precisa esperar sentir-se pronto para começar. A prontidão frequentemente nasce depois da ação, não antes. A clareza aumenta quando você pratica clareza. A disciplina cresce quando você pratica disciplina. A presença se fortalece quando você pratica presença. Comece imperfeito, mas comece consciente. Observe mais. Reaja menos. Preserve energia. Estude seu passado. Ajuste seus limites. Fale com precisão. Silencie com intenção. Caminhe sem pressa de provar. Cresça sem transformar crescimento em espetáculo. Se esta reflexão encontrou você em um momento de transição, entenda isso como convite. Não um convite para negar o que sente, mas para usar o que sente com inteligência. Não um convite para endurecer de forma vazia, mas para amadurecer com profundidade. Não um convite para se afastar do mundo, mas para retornar a ele com mais domínio sobre si mesmo. A vida continuará apresentando obstáculos. Pessoas continuarão revelando quem são. Planos continuarão mudando. Mas uma mente treinada não depende de estabilidade externa para agir com dignidade interna. A cada vez que você escolhe presença em vez de distração, fortalece a nova estrutura. A cada vez que escolhe observação em vez de impulso, recupera poder. A cada vez que escolhe silêncio em vez de explicação desnecessária, preserva energia. A cada vez que escolhe limite em vez de autoabandono, confirma valor. A cada vez que transforma o passado em inteligência, impede que ele continue sendo apenas dor. E a cada vez que continua evoluindo, mesmo sem plateia, demonstra que a reconstrução está em andamento. Obrigado por dedicar este tempo à reflexão e à construção deliberada da mente. Se você deseja continuar fortalecendo sua presença,
afiando seu julgamento e aprendendo a transformar dificuldade em clareza, permaneça neste caminho. Cada insight pode se tornar uma ferramenta. Cada ferramenta pode se tornar prática. Cada prática pode se tornar caráter. E o caráter, quando é moldado pela atenção, pela disciplina e pela coragem silenciosa, torna-se uma presença que circunstância nenhuma consegue quebrar. Antes de seguir, lembre-se, o seu poder não está em controlar tudo o que acontece. Está em controlar a qualidade da sua resposta. Não está em ser compreendido por todos. Está em permanecer coerente mesmo quando for mal interpretado. Não está em vencer cada conflito. Está em não permitir que o conflito te transforme em alguém menor. Não está em apagar o passado. Está em retirar dele a inteligência necessária para construir o futuro com mais precisão. A vida não para de testar aqueles que desejam crescer. E talvez essa seja a prova de que o crescimento nunca foi uma linha reta. Ele é uma direção. Um retorno constante à consciência. Uma escolha repetida de alinhar pensamento, ação e princípio. O que desabou pode ter revelado dor, mas também revelou material. O que foi perdido pode ter aberto espaço. O que te feriu pode, se observado com disciplina, te ensinar onde fortalecer. E o que parecia ser o fim pode se tornar o início de uma presença mais firme, mais silenciosa e mais livre. Continue construindo. Não para impressionar quem duvidou. Não para recuperar quem partiu. Não para provar valor a quem não soube reconhecê-lo. Continue construindo porque a sua vida merece ser conduzida por clareza, não por reação. Porque sua energia merece destino, não desperdício. Porque sua mente merece direção, não ruído. Porque a versão mais forte de você não está perdida no passado. Ela está sendo formada agora, nas escolhas discretas que ninguém vê, nos limites que você aprende a sustentar, no silêncio que você aprende a habitar e na coragem de transformar cada obstáculo em caminho. Clique em um dos vídeos sugeridos na tela se quiser continuar aprofundando essa jornada, porque cada reflexão pode ser uma nova oportunidade de observar, ajustar e fortalecer a mente. E, se este conteúdo trouxe clareza, considere se inscrever para acompanhar novas reflexões sobre estoicismo, presença, disciplina e reconstrução interior. Não como um gesto automático, mas como um compromisso com a própria evolução. O mundo externo continuará mudando, mas a mente que aprende a observar, escolher e agir com princípio carrega dentro de si uma liberdade que nenhuma circunstância pode tomar.